Olá, família! Hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 6. Nós vamos estudar aqui do versículo 9 até o versículo 20, né? Se der tempo aí. A minha meta é 20 minutos de estudo diário aí, tá bom? Aí se passa disso, fica ruim de eu enviar o vídeo, fica mais difícil, fica muito longo também, às vezes fica cansativo. Então nossa meta é reserva aí todo dia 20 minutinhos para a gente estudar juntos, tá bom? Então hoje eu vou começar aqui do versículo 9 em diante, tá bom? Então aqui o versículo 9 diz assim: porém de vós, ó meus amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos, né? Esse ainda que assim falemos é porque os versículos anteriores ali, do versículo 4 até o versículo 8, aqui o autor ele está falando sobre os filhos da perdição, pessoas que não têm chance mais de arrependimento, tá bom? Que não há mais jeito, não há, chegou num ponto sem retorno, né? Nós conhecemos como os filhos da perdição, Lúcifer e seus anjos, que foram banidos. Nós temos na Bíblia também uma pessoa que foi chamada, que é Judas. Ele ficou conhecido também como filho da perdição, ele foi perdido, tá bom? Então aqui ele está fazendo esse contraste. Amanhã eu trago um pouquinho melhor sobre essa parte aí, são só 5 versículos, dá para me explicar melhor o que é isso, tá bom? Aliás, do versículo 4 ao versículo 8 aí, né, muitos cristãos ficam perdidos, falando, mano, não estou entendendo isso aqui, as interpretações são muito diversas, mas se nós olharmos à luz do contexto, de que está falando de pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, ou seja, um pecado que não há perdão, né? Aí então é por isso que fala que não há retorno para essas pessoas. Mas aguarde essa parte para amanhã. Aqui o versículo 9, só estou explicando porque é um contexto, né? Porque ele está fazendo uma comparação. Ele fala assim, ó: porém de vós, meus amados, esperamos coisas melhores, melhores do que esses que se perderam aqui. Coisas que acompanham a salvação, não os que perdem a salvação. Quando ele fala de perder a salvação ali, seria nos 3 graus de glória realmente, né? Então é disso que ele está falando. E aqui ele está falando de realmente no maior grau de glória, né? De herdar realmente o reino celestial. Então ele está falando especificamente para os cristãos aqui, dizendo: de vocês eu espero o melhor, amados, né? Eu espero que vocês acompanhem coisas da salvação, tá bom? Ainda que assim falemos, né? Então eles tinham falado da perdição e agora estão falando dos que vão alcançar a exaltação aqui. Versículo 10 ele continua: porque Deus não é injusto para os que se é, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, dos vossos trabalhos de amor para com o seu nome mostraste, enquanto ministraste aos santos, ainda ministrais. Ou seja, no trabalho que eles estavam fazendo, esse trabalho de amor, ministrando uns aos outros, cuidando um dos outros ali, Deus não se esqueceria, ele não é injusto, né? Então ele está fazendo um contraste daqueles que não tinham perdão, que vão se perder, e com esses aqui Deus não é injusto, ele vai recompensar a gente aqui. Então aqui o versículo 11 e o 12 que eu vou ler agora, vai falar também da nossa necessidade de sermos diligentes na obra do Senhor. Então ele falou de termos obras de amor, de caridade e de sermos, a palavra que ele usou aqui, ministrar, uns aos outros aqui. Então o versículo 11 diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança. Então, esse até o fim aqui é para completar a certeza. Para vocês terem essa certeza, vocês têm que ir até o fim. Não é nadar e morrer na beira da praia ou desistir. Sempre estar firme no evangelho. Essa palavra aqui que ele usou, né? Cuidado, quando ele diz aqui, ó: mas sejamos cada um de vós, mostre o mesmo cuidado. Essa palavra cuidado aqui, na tradução na NVI, significa prontidão, significa diligência. O verbo aqui é no sentido de procuremos. Então aqui ele está falando, nós sempre devemos procurar ter esse amor, cuidar um dos outros, para que nós possamos alcançar então essa tão almejada salvação aqui. Versículo 12: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé paciência herdam as promessas.
Então, aqui ele fala, para alcançar essa promessa, temos que ter diligência, né? Buscarmos, ter cuidado, buscarmos ajudar as pessoas, né? Nutrirmos os outros, ministrar uns aos outros. E aqui também ele fala no outro sentido aqui, do que nós devemos ser imitadores. E aqui ele vai trazer um personagem, né? Um grande patriarca que é Abraão, que é um grande exemplo, né? E o exemplo aqui que ele está falando é de paciência e perseverança. Então, por isso que ele traz aqui Abraão para mostrar essa. Porque às vezes a promessa parece estar muito longe, a pessoa desanima, né? Porque as bênçãos que nós, as promessas e bênçãos que nós receberemos estão além desse véu, além desta vida aqui, tá bom? E algumas pessoas ficam pensando que está demorando, por quê? Porque às vezes ficam esperando recompensa nesta vida aqui. Então vamos lá para o exemplo que ele vai compartilhar aqui. Vai do versículo 13 ao versículo 15. Versículo 13 diz assim: Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aqui é um caso que está escrito lá em Gênesis capítulo 15, que quando Deus ele fala com Abraão que vai fazer uma aliança com ele. Na verdade, lá no hebraico diz que vai cortar uma aliança. Era assim que eles falavam, tá bom? Cortar uma aliança. Como que funcionava? Né? Eles pegavam o animal, serrava no meio, cortava no meio, né? E dividia em duas partes e fazia um caminho, né? Não era só um animal, era vários animais, né? Bezerro, foi tudo de 3 aninhos ali. Eles serravam, partia as metades no meio, e aí as duas pessoas que iam fazer o acordo, tá bom? O contrato ali, eles passavam no meio, entre as partes dos animais serrados ao meio, e quando chegava no final ali, aquelas pessoas, eles pegavam ali uma na mão um do outro e falavam, olha, assim vai acontecer comigo, assim como aconteceu com os animais serrados, ou seja, eles morreriam se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo agora. E aí ele prometia, né? Jurava ali fazer isso, 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 isso. E aí o outro chegava a vez e eu comprometo-me a fazer isso, isso, perante testemunhas, tá bom? Então, após ter feito isso, não podia voltar atrás, não podia quebrar, era um compromisso que tinha ali das ambas partes. Então, aqui diz que Deus ele fez uma aliança com Abraão. E aí, o versículo é bem interessante aqui, que diz que como não tinha outro maior para que jurar, jurou por si mesmo. Não tinha o que Abraão prometer a Deus, né? No sentido assim, no caso da aliança que fazia aqui, era um acordo. Um prometia uma coisa, o outro outra. Mas não tinha nada que Abraão pudesse oferecer a Deus, porque tudo que existe nessa terra aqui já é de Deus. O próprio Abraão, né? Ele não podia oferecer nem a própria vida dele, porque tudo é de Deus. Então, sendo Deus dono de tudo, não tinha alguém para prometer algo a Deus. Então, ele jura por si mesmo. Deus, ele jura por si mesmo e faz esse convênio de exaltação, né, do reino celestial para Abraão e sua descendência, tá bom? Então é isso que implica aqui. Então, só fazendo um adendo aqui, a gente se lembra aqui do Doutrina e Convênio, seção 84, que é o juramento e convênio do sacerdócio, né? Então, o convênio, ele é feito entre duas partes. Nós combinamos uma coisa e a outra pessoa. Por exemplo, nós fazemos convênio com o Senhor no batismo. Nós prometemos guardar os mandamentos e ele promete também perdoar os nossos pecados, tá bom? E isso é um convênio. Juramento é diferente. Juramento é uma pessoa só que está jurando. Então, no caso aqui, Deus está jurando por si mesmo, né? Ou seja, ele está dando a palavra dele que vai ser cumprido isso que ele está falando, tá bom? Isso também é uma maneira de se comunicar com as pessoas aqui, porque Deus não tem necessidade de dizer, eu prometo isso, então eu não vou voltar atrás. Não, tudo que ele fala, mesmo se não for em caráter de juramento, o Senhor, ele cumpre todas as palavras dele, tá bom? Sem exceção. Vamos continuar aqui também, então. Versículo 14, diz assim, ó, dizendo, certamente abençoarei, e abençoarei e multiplicarei e te multiplicarei, né? Aqui o versículo 14, né, é uma referência lá
em Gênesis 22, versículo 16 ao 18. Só que aqui, né, no versículo 14 está resumido. Lá em Gênesis fala sobre que ele abençoaria a semente de Abraão e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Ou seja, por meio de Jesus Cristo que viria pela descendência de Abraão. Então a promessa é maior lá, que é um resumo apenas, né, que o autor está fazendo, mas é referência a Gênesis 22, lá, versículo 16 e 18. Vamos lá, versículo 15 diz assim: assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, é esse o exemplo que o autor quer dar, esperando com paciência, né? Conforme eu falei, não é esperar que as promessas se cumpram nessa vida. Até mesmo porque quando ele promete a Abraão uma grande descendência, vem ali, por meio de Abraão, o filho dele, Isaac, tá bom? Só que olha só, depois é dito que ainda Abraão morreu sem ver essa promessa. Então a promessa não era Isaac, é uma descendência a qual ele não conheceria ainda, né? Então está falando de uma descendência no céu, não é nem nessa terra aqui, tá bom? Então dá para entender isso nesse contexto aqui. Versículo 16 ao 20, para finalizar aqui, tá bom? Vai falando que Deus ele não muda, que Deus ele não mente, que ele é imutável, o que ele prometeu é firmado ali e vai continuar, tá bom? Então vamos pegar nesse jeito aqui, versículo 16, falando aqui, ó. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Aqui falando sobre esse juramento que eu estava falando aqui, é esse acordo, né, que eles cerravam o animal ali meio, chamado de cortar uma aliança. E chegavam lá e faziam esse acordo. E esse acordo fechava toda a contenda. Após aquilo, não podia mais ter contenda, porque era uma aliança inquebrável, tá bom? Quem quebrasse morria. Então, era algo muito sagrado. Para você ter ideia, era algo tão sagrado que Josué, quando ele entrou na terra prometida, lá em Josué capítulo 9, um povo, sabendo da fama dos israelitas, que eles saíram do Egito, abriu o Mar Vermelho, destruiu Jericó, sabendo que eles iriam ser expulsos da terra ou dominados, eles vão lá fazer acordo com Josué, né? Só que eles mentem, né? Eles vão com roupa surrada, feia, sapatos gastos ali, pão cheio de mofo ali, e aí falam que veio de uma terra longínqua, que queria fazer convênio com eles, né, aliança com eles, para que nunca esses dois povos guerreassem, né, Israel e o povo dele. Josué, pensando que era um povo muito longínquo, né, porque o povo da terra ele tinha que expulsar. Ele pega e faz essa aliança. E depois ele descobre que não, que aquele povo era vizinho deles e agora, por conta dessa aliança tão sagrada, ele não podia expulsá-los da terra. É interessante que na escritura diz que Josué ele não consultou ao Senhor, né? Ele fez por conta própria ali. Mas por ele ter feito esse convênio com essa pessoa, ele não podia quebrar, porque é o caráter sagrado do convênio. Não só ele não deveria guerrear, mas quando os outros povos ficaram sabendo que esse povo fez convênio com o povo de Israel, eles foram em cima deles para matar. E aí então Josué, comprometido com a promessa dele, teve que ir defender, né, o povo ali. Tá bom? Tá em Josué capítulo 9. Então ele vai lá e vence. É bem na ocasião em que Josué, para que o dia dure mais, ele vença ali os inimigos, né? Eram 5 povos, né? 5 reis diferentes. Ele pega e pede para que o sol parasse, né? Se deteve no céu, para que ele desse tempo dele derrotar os inimigos ali, né? Então, é um caráter muito sagrado essa parte do juramento aqui. Ele fala que não deve quebrar e que deve resolver toda a questão. O versículo aqui 17 diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente imutabilidade, ou seja, que ele não muda, de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Então ele jurou por si mesmo. Conforme eu falei, Deus ele não teria necessidade de jurar. Qualquer coisa que ele fala, né, ele vai cumprir. O caráter de Deus é assim, né? Se ele falar qualquer coisa, não precisa dizer assim, eu prometo, eu juro que eu vou fazer. Essa maneira dele prometer e jurar
né? Isso aqui é uma maneira de comprometer o povo, dizendo, olha, isso é certeza, né? Confia, eu vou fazer isso, né? É mais uma questão de comunicação conosco do que realmente dizer que, eu tenho certeza que Deus não vai quebrar porque ele prometeu, né? Não, mesmo que ele não prometesse, se ele falou que vai fazer, ele faz, tá bom? É isso. Versículo 18 aqui, até o 20, os últimos versículos aqui, né? Vai falar então sobre essa esperança que nós devemos ter também, tá bom? Diz assim, ó, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação de nós, que possamos, o nosso refúgio é reter a esperança proposta. A esperança proposta para nós, o refúgio é Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos essa promessa aqui, né? Então ele fala que é impossível que Deus minta, né? Deus ele nunca vai mentir. Então ele prometeu, as promessas estão aí. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Qual que é? Ele falou um pouco acima, né? Não desistir, ir até o fim, ser diligente, procurar buscar ali, ou seja, buscar a ocasião, ministrar uns aos outros. É isso que tem falado aqui em Hebreus capítulo 6 aqui. O versículo 19 diz, o qual temos como uma âncora para a alma, segura e firme, que é a entrada até o interior do véu. Então, a nossa âncora, que nos deixa seguro, é o próprio Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos faz entrar no céu, né? Aqui a palavra, né, entrar no interior do véu, aqui está dando uma impressão de entrar no templo, né? Passar além do véu ali. Então, no tabernáculo antigo, tinha ali o lugar santo e o lugar santíssimo, que era depois do véu, onde ficava ali a Arca da Aliança, né, o candelabro. Então, ali era o lugar santíssimo. Só podia passar ali uma vez por ano, né, no dia do Yom Kippur ali. Então, aqui está falando que Jesus, ele passa esse véu, tá bom? E ele se interpõe entre nós ali. Então, ele é a nossa esperança, tá bom? O nosso consolo para entrar na presença de Deus. Aqui em Hebreus, a partir na próxima semana, a gente vai observar muitos detalhes comparando o templo com as coisas para entrarmos na presença de Deus. Qual é a relação de Hebreus com o templo, né? A gente vai conseguir fazer uma analogia bem legal aqui, tá bom? Versículo 20, então, para finalizar aqui. Versículo 20 diz aqui, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Repara que ele fala, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, entrou a favor de nós. Mas aqui a palavra precursor significa como se dá uma impulsão para nós entrarmos também, tá bom? Eu peguei no grego aqui direto a tradução aqui da palavra precursor. Deixa eu pegar aqui para nós aqui, ó, precursor, né? Diz aqui, alguém que vem primeiro até um lugar onde os outros o seguirão. Então, Cristo, ele entra no céu, né, na exaltação, e nós vamos entrar atrás. Ele é o nosso precursor, ele que abriu o caminho, tá bom? Para nós entrarmos. Então, a promessa, ela é real, Deus não mente, ele cumpre a sua palavra, né? E nós temos um convênio com o Senhor. Um convênio que nós devemos ser diligentes, né? Buscar sempre ocasião de ajudar e ministrar uns aos outros. É isso que fala aqui em Hebreus capítulo 6, tá bom? E amanhã a gente estuda então do versículo 4 ao versículo 8, que é a parte que fala lá sobre os da perdição. Aqui ele está fazendo essa comparação. A salvação aqui que ele está se referindo é a exaltação, tá bom? É em poder entrar e viver na presença de Deus. É isso. Essa é a promessa que Deus tem e ele não muda. Podemos confiar, tá bom? Só que muitos já erraram no sentido de esperar essas promessas nessa terra aqui. Achar que a promessa é a terra prometida, achar que a descendência de Abraão é os filhos ali, né? Sendo que são aqueles que fazem convênio com o Senhor. Então, é algo muito além do que nós imaginamos, tá bom? É isso. Agora, compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.